Graças a Deus. Meus irmãos, paz do Senhor Jesus, bom dia. Graças a Deus por mais uma manhã, graças a Deus por mais um dia que o Senhor nos permite, mais um dia de fôlego de vida, mais um dia onde Ele nos sustentou, né? A Bíblia diz que nós deitamos e acordamos porque Ele é quem nos abençoa. Então nós estamos aqui em mais uma manhã. Ainda, irmãos, nós estamos fazendo online, né, a nossa escola, e eu tenho certeza que assim que a ordem chegar, assim que a liberação chegar, nós vamos voltar completamente às nossas aulas presencial. Mas o que eu quero pedir para você aí, meu irmão, você já aí na sua casa, que você desperte os adolescentes vão participar agora também da aula com a professora Débora e o professor Alisson. Eu quero fazer um convite aqui a você, desperte aí os jovens, não se esqueça, daqui a pouco às 11 horas, a nossa reunião, viu? Espero todos os jovens, eu espero vocês aqui, nosso combinado, tá bom? Vamos lá, vamos orar, agradecer a Deus. Mais uma vez eu louvo a Deus pela vida do diácono irmão Wagner, pelo nosso irmão diácono Joelso, que nós estamos aqui. Temos alguns irmãos aqui também conosco. Nós vamos fazer essa interação online e presencial aqui, junto com os irmãos. E eu quero orar porque desde que tudo isso começou, 3 meses se passaram, nós fizemos o encerramento do primeiro trimestre, fizemos o segundo trimestre todinho online, e agora estamos começando o terceiro trimestre. Então eu quero orar por você, quero pedir a você, já que continue orando pela nossa irmã Rose, continue orando pela irmã Marisa. Agora nós temos também mais uma oração especial para fazer para o nosso irmão Manuel de Lima. Vamos orar, não esqueça do Manuel de Lima, o levita. Manuel, daqui a pouco você está bom, você está de volta aqui conosco, em nome de Jesus, louvando o nome do Senhor, que é o que você gosta de fazer, tá bom? Desperta aí, meu irmão, chame aí o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, reúna aí na sua sala, na sua cozinha, na mesa, tomando o seu café, e vamos aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Senhor, eu te glorifico, ó Deus, eu te exalto, te bendigo por mais um dia, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tem nos feito, pela semana que se passou, por tudo, Pai. Ó Deus, nós te louvamos. Senhor, eu continuo te pedindo pela irmã Marisa, visita a tua filha naquele hospital. Ó Deus, continuo te pedindo pela irmã Berenice, por toda a família, dê força aos teus filhos. Ó Deus, eu continuo pedindo ao Senhor, ó Pai, pela Rose, ó Deus, que já se encontra em sua casa lá no Nordeste, que o Senhor abençoe a tua filha, continue dando a ela recuperação, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, o nosso irmão Manuel de Lima, ó Deus, e todos, Pai, que estão nesta manhã necessitando das nossas orações devido a alguma enfermidade. Pai, em nome de Jesus, abençoe mais um trimestre que iremos iniciar agora. Abençoe, Senhor, as nossas vidas, abençoe os teus filhos que estão em casa, os que estão aqui, ó Deus, e que o Senhor possa nesses 3 meses, Pai, ó meu Deus, nos ensinar através da tua palavra, para que nós possamos, em nome de Jesus, ter ciência de que o Senhor é um Deus que está cuidando de nós. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te louvo, em nome de Jesus, eu te exalto. Amém. Amém, meus amados? Bateria, Paulo. Nós vamos iniciar esse trimestre, terceiro trimestre de 2020,
E nesse trimestre, queridos, nós vamos aprender um pouquinho aqui com os personagens, né? Como o tema aqui está sugerindo, nós vamos aprender com os personagens da Bíblia, homens que tiveram períodos difíceis, homens que passaram por períodos semelhantes ao que nós estamos passando, e eles deixaram para nós aqui lições. E estas lições, irmãos, ela vai nos ensinar a transformar esse momento difícil em momentos, como ele diz aqui, né? Momentos de milagres e de vitórias. Como é que isso funciona? É o que nós vamos aprender a partir de hoje. Então, você que não pegou a sua revista, depois você procura aqui o Joelson. Eu não sei se tem mais revista, mas se não tiver, ele vai dar aí um jeitinho aí de lhe fornecer uma revista para você nos acompanhar. Se não, você usa a sua Bíblia Sagrada e você vai usando aí, acompanhando conosco os personagens que nós vamos aprender. E hoje, lição de número 1, nós vamos aprender um pouco como é que você prospera no meio da crise. Como é que você encontra, meus irmãos, um cenário para você se sobressair ou para você prosperar mediante a situação que nós estamos vivendo. Então é o que nós vamos aprender a partir de agora. Amém, Joelson? Vamos lá. Amém. Irmãos, a paz do Senhor, nós estamos alegres porque o Senhor tem nos ajudado, né? É uma alegria estarmos aqui mais uma vez e compartilhando com você desse estudo que a partir de hoje e a partir de agora nós iremos começar, como o pastor nos antecedera, mais um trimestre aí de lições preciosíssimas, tá certo? Começando com a primeira de hoje, que é prosperando em meio às crises, né? Nós queremos cumprimentar nosso querido irmão Wagner, tá certo? E os demais irmãos. Você de casa vai estar aprendendo conosco também. Prosperando em meio às crises é o tema da lição de hoje. Hoje nós temos nosso texto áureo aqui em Gênesis 26, o verso 2, que diz assim: E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. A verdade aplicada diz assim: o estudo da vida de Isaac contribui na aprendizagem sobre como devemos nos comportar em tempos de crise. Objetivos da lição de hoje. Hoje nós destacaremos que o Senhor é conosco, mesmo na crise, tá certo? Depois apresentar a importância da obediência dos cristãos. Por último, mostrar que na hora da crise, Deus sempre nos ampara. Muito bem, temos nosso texto de referência, que é Gênesis 26, Gênesis capítulo 26, os versos do 1 ao 6, tá? Então você que tem a sua Bíblia aberta, você pode acompanhar conosco, fazendo essa leitura aí. Então vamos lá. E havia fome na terra, além da primeira fome, que nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Quinto, porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Sexto, assim habitou Isaque em Gerar.
tá? Esta é a nossa leitura de base. É claro que não está completo o capítulo aqui, mas são os textos, os versos aqui apropriados e precisos para que tenhamos base na lição de hoje. Temos, portanto, em seguida aí as nossas leituras complementares e para nós aqui a nossa introdução. Ele diz assim, o nosso comentarista, que esta lição nos ensina que mesmo em meio à escassez de alimentos que a terra estava atravessando, Isaac prosperou. A crise não pode dominá-lo, pois a bênção do Senhor estava sobre ele, tá certo? Todos nós sabemos que o mundo, tanto o mundo antigo como o moderno, a humanidade já atravessou em várias crises, em vários âmbitos, podemos dizer assim, crise na vida política, econômica, espiritual, religiosa, crise em todos os sentidos. E o mundo, no momento, como nós sabemos, também passa por crise. E crise, além dessa pandemia, outro tipo de crise, o mundo também atravessa. Mas, para nós cristãos, assim como Abraão, Isaac e tantos outros homens de Deus, desde a época dos patriarcas, eles superaram porque tinha o Deus do céu como seu provedor. Temos aí o nosso tema da nossa revista, que diz que é transformando as adversidades em cenário de milagres e vitórias. Então, portanto, nós sabemos que o Senhor transforma aquilo que não é bênção em bênção, tá certo? Então, eu quero compartilhar aí com os meus amigos esta oportunidade introdutória, tá certo? Em nome de Jesus. Eu desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Bom dia. Eu sou grato a Deus por essa oportunidade de estar aqui nesta manhã, juntamente com os irmãos, aprendendo a palavra do Senhor. Como nossos irmãos aqui já mencionaram, o tema desta revista é bastante pertinente aos momentos que estamos vivenciando. Então, é de grande importância para nós estarmos aprendendo, estudando estas lições. E a lição de hoje, o tema diz: prosperando em meio às crises. De repente pode surgir no nosso coração, na nossa mente, a dúvida. De repente podemos até perguntar: será que é possível, em meio à crise, em meio às dificuldades, em meio às enfermidades, ao desemprego, será que é possível prosperar? E a resposta é sim, é possível prosperar em meio às crises. E na introdução nós vimos que, mesmo no momento de escassez de alimento, Isaac ele prosperou. Por quê? Porque Deus estava com ele. E eu quero, nessa introdução, dizer a você: se Deus é contigo, se Deus é na sua vida, mesmo em meio à crise, você vai prosperar, em nome de Jesus. Amém? Amém, Wagner. Irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia eu sempre vou dizer para vocês, e não vou cansar de repetir isso: a Bíblia é o nosso manual. A Bíblia Sagrada, ela é para nós aqui, para nós cristãos, ela é o nosso ponto de partida, o ponto de referência. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ter em mente aqui o quê? Que nós temos um manual que vai nos ensinar como sair de muitas situações.
Quarta-feira, se você se lembrar, nós falamos um pouquinho aqui em relação Caleb e Josué. Caleb e Josué, quando eles foram espiar a terra prometida, eles voltaram com notícias animadoras, eles voltaram com notícias boas para o povo de Israel, e dizendo para eles assim: olha, realmente, o que Deus nos prometeu é bom, a terra lá é boa. Mas aí vem aqueles que dizem assim: não, lá tem gigantes, lá tem um exército, vai ser difícil conquistar, vai ser difícil ser abençoado lá. Mas a Bíblia para nós, dentro desse tema que nós vamos estudar esse trimestre, ela está aí, ela está aqui para a gente. E aí, como o Wagner acabou de dizer, como é possível você prosperar no meio dessa crise? Os irmãos que estão aqui, você sabe, você que está em casa, você sabe, você vive em constante medo, né? Lá na empresa onde eu trabalhei, a gente sempre tinha aquele jargão da Rádio Peão, né? Ó, o facão está comendo sorto, o facão está pegando todo mundo, fica esperto, se ele vir por cima você abaixa, se ele vir por baixo você pula, mas vai chegar uma hora que ele vai dar no meio. E o que isso gera? Pânico, medo, ansiedade. Então, nós estamos vivendo assim nos dias de hoje. Nós estamos vivendo assim. Os irmãos que trabalham, você vê a incerteza do amanhã. Você não sabe se amanhã você chega lá, o patrão chama você no RH e diz para você: ó, infelizmente, tá difícil. Mas tem outros irmãos que estão na esperança. Tem a esperança porque a Bíblia diz, a Bíblia nos afirma, e é isso que nós vamos aprender aqui hoje. A Bíblia nos afirma que é possível sim a gente prosperar, é possível sim a gente ter certeza de que nós vamos adiante. Mas qual é a certeza, pastor? Isaías 41:10. Isaías 41:10, se você ler aí, vai dizer assim: ó, não temas, porque eu sou contigo, não te espantes, não te assombres, porque eu sou teu Deus, e eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. É uma promessa de Deus. Então, meu irmão, o que nós temos que fazer? É compreender, meu irmão, que as bênçãos de Deus prometidas para mim e para você, elas vão se cumprir. Mas agora nós temos que acreditar, nós temos que ter fé, nós temos que superar os limites. Nós temos que superar os limites. Você tem que ser profeta para a sua vida, você tem que ser profeta de Deus para a sua casa, você tem que ser profeta de Deus para os seus amigos, para a sua comunidade, porque é o que mais o pessoal diz: olha, se ele serve o Deus Todo-Poderoso, está com medo, imagina eu. Então, meu irmão, não se esqueça, você quer uma receita para você viver tranquilo nesses dias? É o que nós estamos aprendendo a partir de agora. Não se esqueça, o Senhor é teu Deus, o Senhor te fortalece, o Senhor te sustenta, então não tem motivo para você se assustar, ok? Então vamos lá, vamos continuar aqui para a gente aprender um pouco mais. Vamos lá, Joelson. Muito bem. Nós vemos aqui, irmãos, esse primeiro tópico, ele fala sobre, traz o título da pedagogia de Deus. Deus havia prometido a Abraão que a sua descendência seria como as estrelas do céu. Isso está na Bíblia, nós lemos aí, e em Gênesis 15:5 também fala. Porém, nesse momento, Abraão já tinha quase 80 anos de idade, era um senhor de idade, com um agravante, a sua esposa também era estéril. Possa gerar um filho
quanto mais ser pai de uma grande nação, mas Deus não é homem para que minta. Então, como resposta divina, Abraão com 100 anos e Sara com 90 foram pais de um menino por nome Isaque, que lhes trouxe grande alegria. Aqui nós vemos que Deus trabalha não com os meios humanos, vamos dizer assim, com os moldes humanos. Deus trabalha do jeito dele. Deus é Deus, né? E nós somos seres humanos. Vemos aqui que o sistema de Deus trabalhar, nós não entendemos mesmo, certo? Ele é infinito, ele é poderoso. Então, essa pedagogia de Deus, esse sistema de Deus trabalhar, este jeito de Deus trabalhar, pode confundir, sim. Por quê? Porque ele é Deus, ele é soberano. Então, quando Deus fez uma promessa para o casal, a gente vai ver que Sara, ela riu. Você vai achar isso na Bíblia, ela rindo, porque ela achou impossível demais. A promessa feita lá atrás, se nós formos ver, no livro do Gênesis, capítulo 18, o verso 10, a promessa sendo feita, no verso 14, ele fala assim: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? No tempo determinado, Sara terá um filho. Então, quando isso aconteceu, essa promessa, ela falou: nossa, isso aí não é verdade, isso aí não pode ser verdade, né? Eu estou conjecturando aqui. Isso aí, pelo amor de Deus, isso aí é a minha idade, né? O meu Senhor é a idade dele. Então, isso aí para nós é como se fosse uma brincadeira. Ela riu e ela negou. O anjo falou: não, você riu. Não vem para cá não, você riu. Porque ela não acreditou naquilo, não é verdade? Então, o jeito de Deus trabalhar pode parecer estranho, pode parecer incompreensível, pode parecer esquisito para nós outros seres humanos, mas Deus é Deus, tá certo? E se Ele prometeu, vai acontecer, vai cumprir, vai realizar. A palavra é dele, a palavra dele é a palavra de rei, não cai por terra, é uma palavra de fibra. Ele fala e acontece. Ele não é homem para que minta, como está escrito aqui o comentarista nos lembrando, certo? Então, podemos acreditar em Deus, podemos confiar em Deus. Ah, mas já faz tanto tempo, né? Vemos aqui quanto tempo demorou para que essa promessa viesse a se cumprir. E cumpriu, tá certo? Então quem promete e não cumpre somos nós, seres humanos, que falhamos a todo tempo, mentimos muitas das vezes, fracassamos, né? Somos esquizofrênicos no sistema nosso. Mas Deus não, com Ele é diferente. Ele fala e acontece, tá certo? Então, podemos acreditar sim em Deus, não é verdade, irmão Wagner? Porque se Deus falou, está falado. O resto é resto. Amém, graças a Deus. Nosso irmão Joelson disse muito bem. Ele explicou esse tópico de forma bastante clara. E eu só queria aqui complementar, né? Esse tópico diz a pedagogia de Deus. E para deixar aqui bem claro, o que é pedagogia? É a ciência que tem como objeto de estudo a educação, né, o processo de ensino e aprendizagem, né, isso é pedagogia. Então, como o nosso irmão Joelson nos antecedeu, Deus ele tem uma forma, uma maneira toda especial de ensinar, né, o seu filho, o seu povo, né, a sua nação. Deus ele tem a forma diferente de ensinar, de educar, né, o seu povo. Para nós, muitas vezes parece diferente, como o irmão disse, parece até estranho, mas o Senhor ele é perito nisso, né, ele é especialista em ensinar o seu povo, né, como o irmão já disse aqui, né, eu não vou entrar aqui no texto, né, de Abraão e Sara, mas aos olhos humanos era impossível, né? Aos olhos humanos completamente impossível. Mas Deus ele tem o seu modo de trabalhar, de agir, para ensinar a cada um de nós. Então nós vemos o trabalhar de Deus na vida de Abraão e Sara, nos ensinando a soberania e o poderio de Deus
realizando o impossível. Amém. Amém. Irmãos, nós temos bastante irmãos que faz pedagogia. E pedagogia é um método de ensino, como você leu aí muito bem. Quando a gente fala de método de ensino, a gente compreende que Deus ele tem seu método de nos ensinar. E às vezes, irmãos, o método que Deus está usando para nos ensinar, para nós não é o melhor. Seja os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão em casa, nós que somos pai, quantas das vezes nós não fomos na escola e a professora disse assim, olha, o seu filho não está acompanhando muito bem o meu método de ensino. Aí quando você chega para um menino em casa e diz assim, filho, o que está acontecendo? Por que você não está tirando nota boa? Pai, é porque eu não estou conseguindo acompanhar. É lógico que uma criança não vai falar assim, mas a gente entende. Eu não estou conseguindo acompanhar o método de ensino da minha professora. E Deus, Ele faz assim conosco. Quem é que vai conseguir acompanhar o método de ensino de Deus? Nós que temos o conhecimento dentro da Bíblia Sagrada, nós sabemos que o que nós estamos passando é um método de Deus nos ensinar. Agora eu pergunto, nós estamos aprendendo? Será que nós estamos conseguindo acompanhar o que Deus quer nos ensinar? Ou para nós está difícil? Está difícil. Eu pergunto para você, meu irmão, aí na sua casa, você que está nos acompanhando, será que nós estamos conseguindo entender o que Deus está fazendo? Ou está difícil? Está difícil, né? Porque tem irmãos que para ele não está acontecendo nada. Para outros já bateu o desespero. E aqui quando nós observamos o método de Deus ensinar, Deus já vai começar pelo pai. Pelo pai. Quem é o pai aqui? Que nós vamos entrar daqui a pouco no filho. É Abraão. Deus ele começa a dizer para Abraão, Abraão, ó, eu tenho a minha metodologia, você não vai entender. Deus aparece para Abraão, Abraão tem quantos anos? 100. Sara, 90. Aí ele diz para Abraão, Abraão, ó, eu vou fazer de você o pai de uma grande nação. Abraão diz assim, mas igual você falou aí, né? Rapaz, que conversa furada. Como é que eu vou ser o pai de uma grande nação? Se fosse nos dias de hoje, tem irmãos aí que brincam, né? Ele diz assim, eu já estou com um pé na cova, o outro na casca de banana. Como é que eu vou ser pai de uma grande nação? Não tem como. Só que aí para ajudar, quanto tempo depois Isaac nasce? 20 anos. Olha, 20 anos depois, cara. 20 anos depois de Deus fazer a promessa. Aí vem o cumprimento. E nos dias de hoje, irmãos, está difícil para a gente. Está difícil. Porque hoje, ó, por exemplo, se você já tomou café, 9h30, né? Eu espero que você já tenha tomado café. Agora, se você tiver de jejum até meio-dia, faça, viu? Fique tranquilo. Tome café agora não. Mas você já está pensando no almoço. Aí você está pensando no almoço, você vai dizer assim, hoje eu quero fazer um almocinho rápido, coisa básica. Aí, né, você chega em casa... Você diz assim, eu não vou fazer almoço não, eu vou ligar e vou pedir. 5 minutos o motoqueiro buzina lá, bibi, chegou o almoço. É o que nós estamos vivendo nos dias de hoje, irmãos. Hoje nós estamos vivendo os dias do imediatismo. Nós não estamos tendo mais paciência para esperar o ensinamento de Deus. Nós não temos mais paciência. E essa falta de paciência é o que está gerando em nós o quê? A falta de aprendizado. Você já pensou? Nós temos aqui 2 advogados, né? Um já está formado e o outro será o futuro doutor. Aí você
Pensa, quanto tempo você estudou? 5 anos. 5 anos aprendendo para poder exercer um cargo ou exercer uma profissão. Então não é assim do dia para a noite. Então as coisas de Deus nós temos que ter paciência, nós temos que ter perseverança e principalmente nós temos que ter fé. Porque Abraão quem é? O pai do quê? Pai da fé. É o pai da fé. E hoje nós conhecemos Abraão como o pai dos judeus e o pai dos árabes. Hoje, meu irmão, eu e você, olha o ano que nós estamos. Faz a conta desse período de Abraão até hoje. Eu e você, nós somos descendentes da linhagem de Abraão. E aí o que acontece? Cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu a promessa de Deus. Então, quando nós falamos de pedagogia, meu irmão, entenda o processo que Deus está usando para te ensinar. Entenda que Deus ele tem seus meios. Parece que é fácil, mas não é fácil. Mas nós temos que aprender. E agora nós vamos ver quais foram os métodos que Deus ensinou a Abraão e agora Isaac está colocando em prática. Vamos lá. Tá certo. Então, esse item 1 do tópico primeiro, ele diz: Deus sempre proverá recursos. Essa história que nós vamos já estamos narrando, né? Já estamos aprendendo, mas agora nós entraremos falaremos a respeito do sacrifício, né? No Monte Moriá. Aprovação de Abraão. O Senhor ordena a Abraão que vá até a terra de Moriá e lhe ofereça em sacrifício o seu único filho Isaque. Gênesis 22. Então Abraão não mede esforços para obedecer à voz de Deus. Sua submissão a Deus fez com que ele levantasse bem cedo, aprontasse o seu jumento, tomasse consigo 2 de seus moços e seu amado filho Isaque, apanhasse a lenha para o holocausto e seguisse para o local orientado por Deus, cumprindo sistematicamente as ordens do Senhor. Nós vemos que nesse processo de provação aqui no Monte Moriá, é claro que nós vamos falar tudo de modo resumido, você conhece a história, mas estamos num processo também de aprendizagem com esse ponto. Nós sabemos que houve então, nesse processo, amor, obediência e fé nessa aprovação aqui. Nós precisamos saber que o elemento é essencial para que Abraão passasse nessa prova foi o amor para com Deus, certo? Deus, o Senhor, o Javé dos Hebreus, o Deus Todo-Poderoso, o eterno Elohim, ele queria saber, provar, saber que se ele estava no coração de Abraão ou não. Quem que estava primeiro? Era o Senhor Deus Todo-Poderoso ou era uma outra pessoa, ou era Isaque? Outro elemento que nós precisamos saber aqui é se Abraão era obediente. Ele foi tão obediente como o seu filho também, porque Isaque se deixou ser amarrado, colocado no altar, ele obedeceu tudinho. Abraão obedeceu de modo legal também, né? Então nós sabemos que ele foi obediente. O terceiro elemento aqui que envolvia essa prova de fé, essa prova que era a fé de Abraão, certo? Então Abraão, ele foi fiel e não vacilou em momento nenhum com o Senhor Deus, ele confiou plenamente em Deus. Então nós vemos que o Senhor, ele sempre tem meios de provar o seu povo, de modo coletivo, de modo universal, também de modo individual, tá? Eu não sei, nós não sabemos a prova que as pessoas, que você que está nos ouvindo, está passando, mas nós sabemos, você sabe, que Deus sabe,
Deus está contigo, está com você, está conosco, Ele está com a igreja, Ele nunca nos abandonará, tá certo? Então é isso que nós precisamos saber aqui, certo, irmão Wagner? Certo. Irmãos, esses tópicos, eles estão bastante interligados, né? Um dando continuidade ao outro, e eu aqui dando continuidade também, irmão Joelson. Neste tópico nós vemos, né, o ensinamento de Deus com relação à providência, né? A princípio parece não fazer sentido, né? Deus faz o milagre, né, dando Isaque a Abraão e depois pede-o de volta, né? E Abraão demonstra a sua fé e obediência a Deus, e Deus provê então o cordeiro. Então, se a gente for, como já vem falando, né, desde o início da lição, se a gente não consegue entender, né, o método de ensino, como o pastor disse, de Deus, né, o método que Deus usa para nos ensinar, né? Então Deus, ele chama Abraão, faz promessas a Abraão, diz a ele que seria pai de uma grande nação, e dá então Isaque, né, depois de 20 anos, como já vimos, e depois ele pede de volta, né? Então, se a gente for olhar com os olhos humanos, nós não vamos conseguir entender, né? Mas a gente vê que, como nosso irmão Joelson já nos disse, provando aqui a fé, né, de Abraão. E Abraão, ele obedece, demonstra a fé e a obediência a Deus. E aí, então, na hora do sacrifício, né, o Deus diz assim: não faça isso, né, agora eu sei que temes a Deus. E Deus então provê o cordeiro, né? Então esse tópico diz que Deus sempre proverá os recursos, né? Então, por mais que pareça impossível, né, no meio da crise, no meio da dificuldade, Deus sempre vai prover os recursos para a nossa vida. Amém. Amém. Irmãos, entenda uma coisa interessante. Quando Deus aparece para Abraão, e Deus diz assim para Abraão: Abraão, sai do meio da tua parentela, sai da terra aí onde tu mora, e vai para um lugar onde eu te mostrarei. Se nós observarmos a história de Abraão, Abraão simplesmente ele ouviu a voz de Deus, só. E dentro do coração dele, a partir desse momento, gerou fé. E aí o que Abraão faz? Abraão sai do meio da tua parentela, sai daquele lugar onde ele morava. Por quê? Porque ali era o politeísmo, muitos deuses e mais deuses. E agora aparece um Deus que diz para Abraão: sai, larga tudo e vai-se embora. O que o Abraão faz? Ele pega a esposinha dele de mão dada e vai-se embora. Então, a partir daí, foi gerado dentro do coração dele fé. Agora, como você disse, Deus quer ver se realmente Abraão é homem de fé. Você lembra quando a gente era criança, a gente brincava, e aí alguém chegava para você, o Wagner ainda é novinho, ele vai lembrar, o seu amiguinho chegava para você, te dava um presente, aí você falava para ele assim: Deus está dado, não pode ser tomado, né? Então, ô Joel, só estou te dando. Aí chegava em casa: quem te deu? Foi fulano. Tem certeza? Tem, então tá bom. Então, a didática aqui, a dinâmica de Deus trabalhar com Abraão, o método de Deus ensinar para Abraão foi esse: Abraão, eu estou te dando, eu estou cumprindo o que te prometi, não estou? Estou. Aí, dias depois, Deus chega e fala para ele: me dá de volta. Abraão fala: poxa, o senhor está de brincadeira, né? Era o que eu mais sonhava, era o que eu sempre quis para a minha vida. Agora o senhor vai me tomar, vai levar de volta? Mas Abraão, irmãos, tinha o suficiente dentro do coração dele, que era a fé.
Era fé. Então o que ele faz? Ele fala, ó, já que o Senhor deu, eu vou devolver. E ele vai com o menino até o monte Moriá. E quando chega lá no pé do monte, ele diz, como você mesmo disse, que a partir daí, aí nós vamos falar daqui mais para baixo, a partir daí, ele começa também a ensinar Isaac. Abraão não levou Isaac forçado. Abraão disse para ele assim, ó, nós vamos ali fazer um sacrifício. Ele olha para o jumento, ele vê a lenha. Ele olha para a mão de Abraão, ele vê a faca. Ele olha na mão de Abraão, ele vê o isqueiro, o fósforo, que naquela época não era isqueiro, não era fósforo, mas era o fogo. Ele fala assim, espera aí, tem alguma coisa errada aqui. Está faltando nada não? E aí Abraão, é a partir de agora que ele vai entender que o Deus que nós servimos é o Deus provedor. Cadê o cordeiro? Deus proverá. É fé, meu irmão. Nós estamos falando aqui de fé. Nós estamos falando aqui num Deus que nós servimos, um Deus que nós escolhemos para servir, e que nós temos que ter essa confiança e acreditar que, mediante a tudo que pode estar acontecendo, o nosso Deus vai prover. Abraão falou assim, olha, Deus me deu, ele prometeu, ele falou, ele cumpriu, eu vou levar o menino. Eu sei que se eu executar o menino, Deus, até mesmo no meio da fogueira, Deus pode ressuscitar ele. É fé. Então, nós precisamos entender isso. E a partir de hoje, desse trimestre, é o que nós vamos falar aqui nessa revista. Nós temos que entender que o nosso Deus é o Deus que cuida de nós. Abraão profetizou lá no pé do monte. Onde você vai? Nós vamos lá. Agora vocês aguardem aqui que já já a gente volta. Ele não falou assim, ó, eu vou lá, daqui a pouco eu volto. Não, ele falou, a gente volta. Nós voltamos. Ou seja, era ele o menino que ia voltar. Ele não ia voltar só. Então nós temos que ter essa ideia, nós temos que ter esse entendimento de que Deus é soberano e Ele tem poder para nos dar aquilo quanto nós necessitamos, ok? Muito bem. Esse ponto aí, como o Wagner disse, o pastor acabou de comentar, e o Wagner nos antecedera dizendo que é muito interligados, é uma verdade, né? Nós vemos o pastor comentando sobre fé, a prova de fogo de Abraão, a fé em meio à dor. Nós sabemos que, imaginamos que Abraão subiu aquele monte com o coração apertado, não é verdade? Como pode? Como um ser humano que era, assim como nós, puxa vida, nós podemos imaginar Abraão levando o seu filho, e segundo a história vai nos dizer que eles levaram aí 3 dias, tiveram 3 dias de viagem, Abraão, Isaac e os moços que estavam com ele até chegar à terra de Moriá. Isso você encontra em Gênesis 22, verso 4, tá certo? Então eles levaram esse tempo todo caminhando, e o coração, a angústia, a dor, aquela... mesmo sabendo que Deus era poderoso para prover, ele como ser humano, o coração dele apertou. Poxa, como pode? Levando o filho, para o altar do sacrifício. É claro que aqui na frente a gente vai comentar, mas eu lembro muito bem do hino da harpa cristã, o 380, considerado o maior hino da harpa cristã, né? Quem compôs aquele hino, se eu não me engano, foi o Paulo Leivas Macalão, né? Ele diz o seguinte, num dos trechos da estrofe do hino, ele conta a Bíblia, né? Ele canta a Bíblia, está escrito. No verso 8 do Gênesis 22, ele diz assim, ó, aí o hino fala, o fogo a lenha, estou vendo que trouxemos. Foi a criança que falou. Mas o cordeiro do holocausto, onde estás? Aí o hino vai dizer, e a resposta de Abraão na Bíblia temos, meu filho, Deus para si cordeiro proverá. Isso está no hino, né? Pouco se canta esse hino, né? Eu sei recitar esse hino, mas cantar não.
A melodia não, o cântico não. Mas tudo bem. Então nós sabemos que Abraão estava sendo provado ali. Provado, prova de fogo. Que as lágrimas descem como que estivesse pegando fogo na nossa face. Não é verdade? Quentes. Quantas provas de fogo, meu irmão, você, eu, a igreja, tem passado, já passamos, e essa crise que está em evidência agora, está no momento, e tantas outras crises na alma, crise de tantas naturezas aí, você está passando ou tem passado, parecida um pouquinho com a prova de Abraão, podemos falar assim, mas Deus está com você. É nesses momentos de crises aí que a fé, ela pode fazer a diferença, tá certo? Então, nós podemos aí tomar atitudes como Abraão tomou. Ele, com a sua atitude, ensinou a Isaque que servia a um Deus provedor de todas as coisas, tá certo? Então, podemos aprender com Abraão, nosso pai na fé. Podemos aprender com o nosso Deus eterno, que está nos ensinando a todos os momentos como trilhar o caminho da fé. Aqui está a lição, tá? Podemos aprender com a Bíblia Sagrada, com o nosso Deus professor e com os seus servos, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Então, irmãos, esse tópico 1.2, fé em meio à dor. Mesmo em meio à dor e ao caos, Abraão demonstra fé e esperança, né? E ensina a Isaque que eles serviam a um Deus provedor de todas as coisas. Irmãos, eu só gostaria de fazer um comentário aqui a respeito da fé, né? Diz a fé em meio à dor, né? Todos nós sabemos que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê, né? Então é a gente crer, acreditar, ter a certeza daquilo que nós não estamos vendo, né? E eu sempre digo, né, a gente ter fé quando está tudo bem é fácil, né? Se a minha conta estiver cheia, né, tiver bastante dinheiro, se toda a minha família estiver com saúde, bem, feliz, é fácil ter fé. Ou melhor, talvez, nem de fé precise, porque está tudo indo bem, né? De repente, né, não precisa nem de fé. Mas e quando está indo tudo ruim? A enfermidade bater, o desemprego, o problema financeiro, os filhos, de repente nas drogas, aí sim é preciso de fé. Fé em meio à dor, né? Então, neste momento de crise, neste momento de pandemia, neste momento difícil, que a nossa fé ela esteja firmada no Senhor, independente das circunstâncias, independente da situação, vamos estar com a nossa fé firmada no nosso Deus. Graças a Deus. Eu quero aproveitar aqui, eu quero mandar a paz do Senhor, um abraço, pastor Josué, lá no Pernambuco, pastor Josué Oliveira. Deus abençoe o senhor, pastor. O senhor é um exemplo para nós aqui falando de fé, né? Ouvimos tantos testemunhos bonitos do pastor Josué, junto com a sua esposa e seus filhos, e hoje a gente vê que eles estão colhendo as promessas, né, que foram ditas aqui. Mas como é que essas promessas, eu conhecendo um pouquinho da história do pastor Josué, sabendo de tudo que ele já passou, né, os testemunhos que ele conta, desde quando ele estava lá na Bahia, lá em Tapetinga, né, pastor? Hoje está lá em Jaboatão dos Guararapes, lá no Pernambuco. E Deus abençoe o senhor, viu? Prazer, para nós é uma honra, e agora aumenta a responsabilidade, né? O pastor Josué tem um vasto conhecimento dentro da palavra. Irmãos, quando você fala de fé em meio à dor, a gente pensa assim, Wagner, a gente pensa assim, irmãos, toda ação ela traz uma reação,
Deus, Ele nos conhece. Deus, Ele te conhece, meu irmão. Sabe quando você está acomodadinho, igual o Wagner acabou de dizer aqui, você pega seu cartão de crédito, você olha para ele e fala, ei, tal, está recheado. Você está aí, ó, saudável, bonitão, bonitona, então você está tranquila. Mas nós estamos falando da pedagogia, do método de ensino. Aí Deus, Ele permite alguma coisa. Aí a primeira coisa que a gente faz é questionar Deus. A gente não para observar o que Deus quer nos ensinar. Quantas pessoas eram donas de si antes dessa pandemia? Eu já falei isso aqui para vocês. Quantos empresários não disseram, 2020 é o ano que eu vou bombar, eu vou ganhar dinheiro, eu vou nadar de braçada no meu negócio. O cara investiu a vida inteira naquele negócio. Chegou agora 2020, ele teve que se sucumbir a um vírus e parar tudo. E nós estamos vendo aí, infelizmente. Mas o que é isso? É uma ação de Deus para gerar em nós uma reação. E essa ação, quando gera uma reação, irmãos, é porque nós precisamos aprender com Deus. Deus, Ele precisava despertar a fé de Abraão. Deus, Ele precisava despertar a fé de Isaac. E às vezes você passa por alguma provação, meu irmão, é porque Deus quer despertar sua fé. Deus quer despertar em nós alguma coisa. Deus, Ele não faz isso para judiar da gente. Nós temos muita gente que diz assim, mas que Deus é esse? Cadê o Deus desse povo? Nós estávamos vendo aí uns comentários depois da morte daquela cantora Fabiana Anastácio. Tem muita gente incrédula, tem muita gente que não acredita em nada. O cara acha que ele não acredita nem nele, porque nem ele sabe porque que ele está vivo. Imagina em Deus. Tem gente que não acredita em nada. Aí o que Deus faz? Para que nós possamos saber que Ele é Deus, Ele permite essas coisas. Cadê os cientistas, os sabichões, que já vai fazer 8 meses e os caras não inventaram, como diz um amigo meu, uma cibalena para curar esse vírus? Deus dá sabedoria para o homem, mas é no tempo dele, é o que nós estamos falando aqui, é no tempo dele. Então, meu irmão, a ação de Deus, ela tem que gerar uma reação em você. A ação de Deus tem que gerar uma reação em você. Se a gente olhar a história, antes de Isaac, a concubina, o que ela faz com o menino? Ela leva o menino para o deserto, ela coloca o menino lá e diz, daqui a pouco ele vai morrer, porque ele não tem água para beber, ele não tem nada. Aí Deus aparece para quem? Para ela. E diz o que para ela? Que ele também tem uma promessa na vida do menino, que aquele menino não pode morrer. Então a ação dela, a ação de Deus gerou uma reação. Então nós, irmãos, eu e você, nós que estamos aqui hoje, aprendendo nessa lição, meu irmão, sabe por que às vezes Deus nos leva para alguns becos sem saída? É para ver a minha e a sua reação. Então Deus levou Abraão para esse beco sem saída, para que Deus pudesse ver, Abraão, realmente você é obediente a mim? Realmente, Abraão, quero ver se você é. Então Abraão foi obediente a Deus. Então, meu irmão, não se esqueça disso. Deus, Ele conhece você. Deus, Ele sabe o que a sua fé vai fazer em você. Deus sabe que você vai tomar decisões sensatas ou erradas. Então é por isso que Deus permite algumas coisas. E se Deus permite, meu irmão, entenda o que Deus está querendo te ensinar. Vamos lá. Muito bem. Nesse item 3 do tópico 1 ainda, diz que Isaac conheceu a Deus, o Deus da provisão. O comentarista diz aqui embaixo, nesse comentário, que
agora era a hora de Isaac ter a sua experiência com Deus, assim como Abraão, seu pai. Olha, irmão, vejam só. O pastor citou aqui o nosso querido pastor Josué, lá no Pernambuco, né? Pastor Josué, de vez em quando a gente assiste as lives, os cultos do pastor Josué. Pastor Josué é um homem de Deus, e os irmãos, talvez falando o nome assim, alguns não vão lembrar, né, Isobino? Talvez alguns não vão lembrar, mas a grande maioria lembra do pastor Josué, com seus testemunhos aqui, um homem gigante na fé. E quando nós falamos dos homens da Bíblia também, assim como Abraão, sem comentários, né? Sem comentários a respeito da fé gigante que esse homem de Deus teve. Não é à toa que é o pai na fé. Agora, nós vemos que é preciso que cada um de nós tenhamos experiências particulares com Deus. Isaac, foi a hora de Isaac ficar deparado com espanto de ver a provisão de Deus. Quando Abraão disse para o seu filho Isaac que Deus ia prover o cordeiro, e aquele cordeiro que apareceu nos arbustos lá, ele apontava para o cordeiro de Deus, Jesus Cristo, né? Que tira o pecado do mundo, de um modo tipológico aí. Mas a gente vê no verso 13 do Gênesis 22, que Abraão tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Isaac, eu acho que falou, rapaz, ufa, né, me livrei, né, modo de a gente dizer, me livrei, não é que é verdade, Deus proveu. No verso 14 aqui, ele diz aqui, chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então Deus proveu o cordeiro. Aqui Isaac teve uma experiência, não só Abraão, mas Isaac também. Então, irmãos, a gente citou aqui o pastor Josué, o homem que tem muitas experiências com Deus. Eu sei que você tem também, nós temos, mas em relação a outros âmbitos do mundo evangélico, cristão, missionário, o pastor Josué, ele é professor, né? Então ele deu aqui, contou algumas experiências, contos do campo missionário, vamos falar assim. Esse é um tema de um livro que eu li muitos anos atrás, Contos do Campo Missionário, né? Então, mas é bom ouvir as experiências, a gente fica gigante na fé com as experiências dos outros, mas também temos que ter experiências com Deus, particulares com Deus, tá certo? Isaac teve a sua experiência com Deus junto com seu pai Abraão. Então, é momento de todos nós termos de um modo universal, falando, experiências com Deus, inclusive no momento que estamos passando, mas também de modo particular, estamos tendo experiências com Deus. Tem pessoas que estão tendo tanta experiência com Deus nesse momento, que ele está, é a hora de falar, não, eu estou, haja o que houver, venha o que vier, eu estou com Deus, como diz Jó, ainda que ele me mate, nele esperarei. E tem outros que não, já deu linha no pipa, já negou a fé mesmo, já esquivou, já escorregou na casca da banana e esqueceu Deus que provê todas as coisas. Meu irmão, nesse momento é o momento de nós provarmos que a nossa fé está alavancada com Deus, tá certo? Assim como Isaac viu a provisão de Deus, se você crer, você verá a provisão de Deus e você verá a glória de Deus juntamente conosco, juntamente com a igreja. Não é verdade? Verdade, graças a Deus. Irmãos, nosso irmão Joelson, ele explicou muito bem este tópico. Eu gostaria de ler aqui, que fala que Abraão era o mesmo que tiveram uma experiência com Deus de maneira especial no passado, quando o Senhor lhe escolheu ainda em Ur dos Caldeus. Mas era a hora de Isaac ter a sua experiência com Deus, assim como Abraão, seu pai. Diante da ação do Senhor em providenciar um cordeiro, Isaac foi impulsionado a ter uma confiança extrema no Senhor. Então, como nosso irmão já disse,
Irmãos, é muito bom a gente ouvir experiências de homens e mulheres de Deus, experiências que tiveram com Deus. É muito bom a gente ouvir testemunhos, né, que edificam a nossa fé. Mas é muito importante também nós termos experiências pessoais com Deus, né? Termos a nossa própria experiência com Deus, ver a providência de Deus na nossa vida, né? Ouvir testemunho é muito bom, mas melhor ainda é vivenciar, né, os milagres de Deus na nossa vida. Eu já tive, né, essa experiência e tenho essa experiência, né, eu tenho vivido, e é muito bom a gente ter essa experiência. No momento em que a gente não vê saída, no momento em que nós, de nós mesmos, não temos condições, né, não temos capacidade de sair daquela situação, aí Deus ele vem e providencia, né? Deus ele usa de várias formas, de várias maneiras e provém para nós aquilo que nós precisamos, né? Então eu já vivenciei e tenho vivenciado isso, e isso é muito bom, né? É importante que cada um de nós venhamos ter essa experiência, não só de ouvir falar, mas vivenciar os milagres de Deus, a providência de Deus na nossa vida. Maravilha. Chegamos aqui ao final desse tópico 1, e eu não sei você se você conseguiu acompanhar. Talvez o Espírito Santo de Deus deu para cada um de nós aqui, com certeza deu um método diferente. O que nós aprendemos aqui? Primeiro, o Pai. No Pai foi gerada uma grande fé. E essa fé, agora aqui, Abraão tinha o suficiente para saber que Deus ia cumprir a sua promessa. Abraão tinha fé o suficiente para entender que Deus ia prover o recurso. Abraão tinha fé o suficiente, mesmo sabendo que se Isaac morresse, Deus poderia ressuscitar. Agora chegou a hora do filho ter a fé, e ele já começa por aqui. Isaac conhece a provisão de Deus, e tem uma coisa interessante que eu quero perguntar para você, meu irmão. Quero perguntar para você: qual é o tipo de fé que você está gerando no coração do seu filho? Qual é o tipo de fé que eu estou gerando no coração da minha filha? Sabe por quê? Abraão vai sair de cena agora. Isaac vai entrar em crise. É o tópico 2. Mas para a gente concluir, eu quero dizer para você: eu tenho fé. Mas eu pergunto, e a minha filha, hora que eu faltar, aonde vai estar firmada a fé dela? Aonde vai estar firmada a fé? E nós, irmão, eu e você como pai, nós que estamos aqui, nós somos pai, e nós deixamos os nossos filhos mal criados. Quando eu digo mal criado, na relação da fé. Na relação da fé. Você sabe por quê? O meu filho, ele tem fé em mim e você. Ele sabe, o Brian sabe. O Joelson vai deixar o Brian passar fome. Mas será que o Brian tem fé suficiente para saber, meu pai está passando por uma situação, mas um exemplo, eu estou vendo aqui que não está faltando nada. Da onde está vindo isso? Do Deus provedor. Será que o Brian tem a fé suficiente para isso? A minha filha, hoje ela tem o quarto dela, ela tem tudo que ela quer, ela faz tudo do jeito dela, mas ela não sabe o que eu, suei para chegar lá. Então, é por isso que eu estou dizendo para você, na hora que eles olharem para um lado, para o outro, a crise chegar para eles olharem e dizer assim: eita, agora eu não tenho mais meu pai nem minha mãe, e agora? O que eu vou fazer?
Será que eles vão ter a mesma fé que Isaac teve? Mas essa fé, ela veio ensinada por Abraão. Ela veio ensinada por Abraão. De vez em quando eu fico observando, e eu louvo a Deus pela vida da irmã Edna, a minha esposa, porque a minha filha, de vez em quando a gente entra nos debates, e ela olha para a minha filha e diz assim: ó, você está orando? Se você estiver orando, Deus proverá. Então nós temos que ensinar essa fé. Abraão ensinou para Isaac. Porque os meninos de hoje, meu irmão, eles querem acordar meio-dia, ele quer chegar lá na mesa e encontrar o pão, o leite, o café, a bolacha, o Danone. Ele quer encontrar tudo. Essa fé ele tem. Nem quem? No Wagner. Mas e amanhã? E amanhã? Como é que vai estar a nova geração? Porque as gerações estão se passando, né? Abraão, Isaac, Jacó, José, com certeza nós vamos falar mais para frente. E aí? Então, meu irmão, em nome de Jesus, a partir de agora, a partir de hoje, comece a ensinar o seu filho a ter fé no Deus da provisão. Porque senão, meu irmão, lá na frente, a primeira coisa que ele vai fazer é abandonar esse Deus, porque ele não tem fé suficiente para suportar as crises. As crises, seja ela qual for, ok? Então vamos lá, agora Abraão sai de cena, Isaac entra em crise, vamos ver como é que ele se comportou, vamos lá por causa do nosso horário, tá bom demais. Muito bem. Depois da morte de seu pai, e o Senhor curar a esterilidade de sua esposa Rebeca, a vida de Isaac tomou um novo rumo. É sabido que do relacionamento de Isaac com Rebeca, o Senhor lhe dera 2 filhos, Esaú e Jacó. Gênesis 25. Vivendo este novo relacionamento como pai, a terra enfrentou uma devastadora fome, e Isaac buscou refúgio em Gerar, terra dos filisteus. Irmãos, a tribo dos filisteus viria a tornar-se um dos inimigos mais ferozes de Israel. Os filisteus eram um grupo de pessoas que migraram do Egeu e se estabeleceram na Palestina. Nós vemos que Isaac, no capítulo 26 de Gênesis, ele vai a Gerar por causa da fome. A crise, como o pastor falou, Abraão sai de cena, Isaac começa a vivenciar um momento difícil em sua vida, e ele precisava atravessar aquele momento sem titubear na fé, assim como Abraão, tá certo? Então, Isaac já tinha aprendido com seu professor, o seu pai. Deus tinha traçado caminhos para que eles viessem a aprender esta lição. E como bom menino, como bom aluno, Isaac tinha aprendido, porque a história vai mostrar que ele sim, Isaac, tinha aprendido direitinho o recado, a lição, o dever de casa, tá certo? As atividades tinham sido feitas, então era hora de colocar em prática, não é verdade? É isso que o pastor citou a questão dos filhos aqui. Muitas das vezes nós exigimos dos filhos, né? Mas aí, você aprendeu o quê com isso? Eu faço isso com o Brian em casa, a Shirley faz direto isso com ele. Mas me diga o que foi que você aprendeu. Fala para mim, eu quero ouvir. Leia em voz alta, diga para mim o que aprendeu. Assim era a hora de Isaac colocar em pauta aqui, né? Nesse capítulo 26, eu nadei lendo isso aqui, eu falei, puxa vida. Então, era o momento de ele expressar, esboçar, tornar-se operante a sua fé e demonstrar para as pessoas de Abimeleque aos seus servos o quanto ele confiava em Deus, tá certo? A fome estava avassaladora, os problemas econômicos
de todos os tipos aqui, começou a aparecer, porque a fome estava dominando, tá certo? A gente vê nos noticiários diários aí, as pessoas lamentando, chorando, falando, pedindo ajuda, socorro, gritando, se lamentando. Meu Deus do céu, aonde está o recurso? O governo tentando ajudar, independentemente aí de jeito político ou não, o governo ajudando, as pessoas dando a mão umas às outras. É hora de a fé entrar em ação. Isaac, nesse momento aqui, começou a trabalhar isso. Então nós vemos que esse povo, o povo os filisteus, estava a dominar no momento aqui. Mas nós vemos que Isaac, ele precisou demonstrar que cria no Deus Todo-Poderoso, assim como Abraão. É como o pastor falou, será que nossos filhos estão crendo no Deus Altíssimo? Ou está crendo só na gente? Não é verdade? É hora de a gente trabalhar isso neles. É hora de a gente testar a fé deles, né? De vez em quando eu falo para o Brian, isso é para você levar para a vida. É para a vida que você tem que levar isso aqui, né? E ele começa a questionar, eu começo a fazer ele ter uma cabeça pensante. E ele começa a questionar, e eu começo a ensinar. Às vezes as perguntas parecem ser bobas, porque nós já sabemos. Você olhou que tem pessoas que são assim? Como ela já sabe, ela ignora a pergunta das outras que não sabem, né? Isso é ignorância. Mas nós vemos que Isaac aprendeu a lição. Tá certo, irmão Wagner? Ele aprendeu direitinho, não aprendeu? Exatamente. Uma bênção, né, irmãos? Isaac aprendeu muito bem a lição. Irmãos, nesse tópico aqui, eu vou ser bem breve, né? Eu só queria dizer para os irmãos o seguinte, como já foi falado, nós temos que ensinar os nossos filhos e nós também termos experiência com Deus, né? Termos a fé em Deus nesses momentos. Mas aqui o interessante aqui nesse tópico 2, nesse início, é que Isaac, ele tinha fé, ele aprendeu perfeitamente, né, com seu pai Abraão, mas o momento de crise ele veio. Então, o que significa? Que mesmo a gente tendo fé em Deus, servindo a Deus, um momento difícil ele vai vir. Muitos pensam, não, eu sirvo a Deus, eu tenho fé em Deus, então em mim não chega coisa ruim, em mim não chega a dificuldade, em mim não chega a crise, porque eu sirvo a Deus. Mas não é assim, né? Mesmo servindo a Deus, mesmo tendo fé em Deus, a crise ela chega, né? Um momento difícil chega, né? Só que a Bíblia diz assim, que existe diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, né? A Bíblia diz, outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus, né? Então, se você serve a Deus, eu sirvo a Deus, ainda que a crise ela venha, né? Nós venceremos a crise, e como diz o título da lição, nós vamos prosperar em meio à crise. Amém. Vocês perceberam a diferença aqui? Vocês perceberam como é que faz a diferença o ensinamento? A crise chegou para Isaac. Qual foi a primeira atitude que veio no coração de Isaac? Vou cair fora, vou para o Egito. Aqui não tem abundância, aqui não tem o recurso que eu preciso. Eu vou me embora, eu vou para o Egito. Lá tem o que eu quero. Mas o que nós encerramos o último tópico? Dizendo que o legado do pai ficou. Mas aí o que Isaac escuta de Deus? Não saia daí, fica aí aonde eu te coloquei. Se Isaac não tem fé suficiente gerada dentro dele, o que ele ia fazer? Ele ia tomar uma decisão insensata.
Ei, vou ficar aqui fazendo o quê? E é o que acontece nos dias de hoje. Os nossos filhos, nós não estamos gerando essa fé nos nossos filhos. Então a primeira situação que acontece, um diz, não, dentro da igreja, eu vou ficar dentro da igreja fazendo o quê? Eu estou vendo o sofrimento do meu pai, estou vendo o que o meu pai está passando, estou vendo o que a minha mãe está passando, eu vou me embora. E vai para onde? O Egito. Onde é o Egito? O mundo lá fora. E ele vai buscar o que lá? Recurso. Que recurso que ele vai buscar lá? É por isso que você escuta que tem filho de crente, tem filho de pastor, e os caras não querem saber da igreja. Porque o que ele viu dentro da igreja? O sofrimento do pai. O pai não conseguiu mostrar para ele que mesmo na crise, no sofrimento, Deus estava presente. Então aqui, olha só o que foi gerado no coração de Isaque. Quando a crise chegou, quando a escassez chegou, quando as dificuldades chegaram, ele olhou e disse assim, olha, eu vou me embora. Mas primeiro o que ele fez? Ele orou. Ele orou e ele ouviu a voz de Deus dizendo para ele, não vai não, fica aqui. É aqui que você vai ser abençoado. Meu irmão, não preciso nem dizer para você, né? Não vai não, fica aqui. É melhor aqui do que lá fora. Vamos lá, vamos continuar por causa do nosso horário. Tá certo. Então, entendendo que às vezes é momento de partirmos e às vezes é momento de ficarmos. E ele obedeceu à voz de Deus. O 2 fala tomando decisões em meio às crises. Nossas escolhas têm um grande peso em nossa vida, no presente e futuro. Precisamos entender que Deus permite que passemos por testes para apreciar qual decisão iremos tomar. Não restam, aliás, exemplos de pessoas que foram testadas no quesito fé e foram aprovadas. Noé, Abraão, Moisés, Ruth, Esther, Paulo, entre outros. Isaque também pode ser incluído nessa galeria. Deus foi bem claro. Ele não deveria descer ao Egito, pois ali em Gerá ele seria abençoado. Com sua escolha em obedecer e permanecer em Gerá, Isaque nos faz ver que além de conhecermos a vontade de Deus, é preciso decidir obedecer ou não. A Bíblia fala que é melhor obedecer do que sacrificar, tá certo? Por exemplo, vou pegar o exemplo do Brian de novo. Quando ele erra, ou então quando ele teima em errar, a Shirley ou nós falamos para ele, é melhor o que, Brian? Obedecer, ele completa, do que sacrificar. Então, você está se sacrificando, era melhor você ter obedecido. Então, conosco, no mundo espiritual, irmão, cristão, evangélico, é a mesma coisa. O pastor acabou de dizer, o mundo lá fora, o Egito é o mundo lá fora não tem nada a nos oferecer. É melhor trilharmos o caminho piedosamente, obedecendo à voz de Deus, do que termos aí, vamos dizer, conforto em outras coisas, mas o precipício está à frente. A eternidade nos espera, tá certo? Então, isto deve ser, esse processo, um sistema de aprendizado, de ensaio para vivermos lá na frente eternamente. Uma vida com Deus ou não, tá certo? É isso aí. Amém, meus irmãos. Eu gostaria aqui de apenas ler aqui algumas anotações que eu fiz. O irmão Joelson leu o 2.2, não foi isso, irmãos? Exato. Tá, eu vou ler algumas anotações que eu fiz a respeito do 2.1 e o 2.2. O 2.1 foi lido? Se não me engano, não foi lido. Foi só comentário. Tá certo. Então eu vou ler aqui, irmãos, só o comentário e eu já passo para o pastor. Né? 2.1, né? Isaque, passando por momento de fome, o Senhor diz para ele não ir ao Egito, mas ficar em Gerar, né? Pois aquela terra seria dele, né? Deus prometeu para ele aquela terra. Então, mesmo nos momentos de crise, devemos ouvir a voz de Deus e crer que Deus tem todo o poder para prosperar as nossas vidas. Né? E o 2.2 que o nosso irmão leu agora, né? Isaque nos faz ver que além de conhecermos
a vontade de Deus, é preciso decidir obedecermos, né? Não só ouvir, mas temos que ouvir e obedecer a voz de Deus, né? Isaac obedeceu e o Senhor lhe abençoou de tal maneira que seus vizinhos tiveram até inveja, né? Então, com relação a esses tópicos, eu apenas li essas minhas anotações e eu já passo para o pastor. Maravilha. Irmãos, é gostoso quando você consegue entender o que Deus está te ensinando. Albino, você já viu algum judeu pobre? Nilvan, você conhece algum judeu pobre? Conhece, irmão Adão, algum judeu pobre? Conhece? Você não conhece um judeu pobre. É difícil. Por que que você não conhece? Você não passa por aí nas esquinas e você vê lá um camarada com quipá, barbudo, tal. Você sabe que o cara é judeu e pedindo, mendigando. Você não vê. Por quê? Por causa da promessa. Por causa da promessa. Hoje você pode ter certeza, nós já estamos vendo aí, esses dias eu vi aí uma reportagem, lá no Rio de Janeiro, um dos restaurantes mais famosos, o restaurante tem mais de 90 anos, a crise chegou, ele vai fechar. Ele vai fechar. Por que que ele vai fechar? Porque ele não guardou recursos para a crise. E o judeu, quando ele vivenciando e aprendendo tudo isso, ele tem seus recursos. Ele sabe, esse aqui eu não mexo. Por que que eu não mexo? Porque esse aqui eu sei que um dia chega a crise e eu vou precisar dele. E dentro deste ensinamento, quando Deus nos faz prosperar em meio à crise, nós temos que ser obedientes à voz de Deus. E quando nós obedecemos a voz de Deus, meu irmão, Deus diz para nós, Deus vai dizer para nós, olha, se precavenha, tome seus cuidados. Eu sei que mediante a situação que nós vivemos no nosso país é difícil, ainda mais para nós que somos da classe média baixa, né? É difícil. Mas nós temos que aprender. Essa vai ser a primeira crise, eu particularmente, é a primeira crise que eu vejo nós brasileiros passando. Você correndo, claro que brasileiro, quando você se fala de brasileiro, as estatísticas elas só aumentam, elas nunca caem. Antes da crise eram quase 12 milhões de desempregados. Agora, com a crise, nós já estamos chegando quase, sabe Deus onde? 18 milhões de desempregados. Como é que a gente vai ter recurso para enfrentar esse momento? Mas, para nós cristãos, está aqui agora, nós estamos aprendendo, meu irmão, a gente precisa entender isso. Nós precisamos observar isso, por quê? Porque nós precisamos ter a nossa reserva, porque daqui para frente eu não quero desanimar você não, viu, meu irmão? Não quero desanimar você não, mas vai ser uma crise atrás da outra, uma crise atrás da outra. E agora o que Isaac faz aqui? O que Isaac faz? Ele começa a dar ouvidos à voz de Deus, e o que ele faz? Ele toma a melhor decisão. Qual é a melhor decisão? É ser obediente à voz de Deus, porque a minha decisão, a sua decisão, sendo ela pequena ou grande, lá na frente ela vai gerar alguma controvérsia. Então, quando a crise chegou e Isaac disse assim, eu vou cair fora, Deus chegou para ele e disse assim, não vai não, fica aqui, porque é aqui que eu vou te prosperar, é aqui que você vai ser abençoado. Vem situações e situações, o que nós temos que fazer? Ficar na presença de Deus. Ficar na presença de Deus. O próprio Josué, né? É Josué? Josué, que ele vai dizer,
eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É essa a receita. É essa a receita que Isaac aprendeu. Ele tomou a decisão certa. No meio da crise, no meio da situação, no meio da adversidade, no meio da pandemia, tome a decisão certa, meu irmão. Se agarre com as promessas de Deus. Foi o que eu falei quarta-feira para você. Se você não me ouviu, eu disse para você que Caleb, ele se agarrou na promessa de Deus, 40 anos se passou, quando foi dividir a terra, ele chegou para Josué e falou: opa, você lembra o que Deus me prometeu? Aquele monte lá é meu, eu botei o pé lá. Então não tire o olho da sua promessa, não saia da presença de Deus, seja obediente a Deus, tome a decisão sensata, que você vai ver a glória de Deus na sua vida. Vamos lá. Muito bem. Nós temos um costume, os brasileiros e as pessoas dizem o seguinte: olha, não prometa, a promessa é dívida, a promessa é dívida. O pastor falou a respeito dos judeus, eles são próximos, por quê? Porque eles vivem debaixo da promessa, não é verdade? Então agarre, o pastor acabou de dizer também agora, agarre com a promessa, agarre na promessa, tá certo? A avaliação desse cenário, o cenário em que Isaac estava vivendo, era desesperador. Havia uma grave crise, não era uma pequena normalidade. Era tempo de escassez de alimentos, isolamento, e isso envolvia uma série de questões: empobrecimento, doenças e desequilíbrio emocional, entre outros. Nós estamos vivendo momentos parecidos, tá certo? Com esse aqui. É tanto que as estatísticas aí aumentaram de um modo assustador. As pessoas, o índice de suicídio, pessoas com problemas psicológicos, né? Doenças da alma, da mente, do coração, doença de todos os tipos, porque ficaram isolados, doença de todo tipo apareceram, e as pessoas precisam se apegar com Deus. Esta é a realidade. Podemos dizer que a crise presenciada por Isaac é semelhante à que passamos recentemente no mundo. Contudo, mesmo em meio à crise, o Senhor abençoava Isaac em tudo. Olha que interessante. Afinal, quem segue as recomendações das Escrituras não só vai triunfar sobre os problemas, mas também evitar muitos outros. O texto bíblico nos mostra que a prosperidade divina outorgada a Isaac chamou a atenção dos filisteus. Então, eu não vou comentar esse ponto aqui, a respeito da inveja e tantas outras coisas, por causa do horário. Mas nós sabemos que o que precisamos fazer é se apegar com Deus e ficar debaixo da promessa, porque aí a gente vai vencer. Amém, irmãos. Bem rápido aqui, irmãos, eu gostaria só de fazer um comentário também. O pastor falou a respeito dos judeus, né? Eu trabalhei, meu primeiro emprego, quando eu tinha primeiro emprego registrado, foi para um judeu. Eu creio que os irmãos conhecem a marca, fazer propaganda aqui, a Rafi, né, camisa social. Os donos são judeus, né? E eu conheci eles, trabalhei diretamente com eles. E realmente eles são muito prósperos. E também, como o pastor disse no início da aula, os árabes, né, que também são descendentes de Abraão, também são muito prósperos, né? E falando aqui do cenário, nosso irmão Joelson acabou de dizer que em tudo Deus abençoava Isaac, né? A situação, o cenário ali era terrível, né? A fome era devastadora, mas em tudo Deus abençoava Isaac, né? Então que a gente não fique desesperado ou temeroso por causa da situação atual. Tenha fé e a certeza que em tudo Deus também há de nos abençoar. Meu irmão, se você parar para pensar, o momento não era dos melhores para Isaac, como os momentos não são dos melhores para nós. Nós não estamos vivendo momentos bons, mas uma coisa, né, Wagner, a gente tem. O que nós temos aqui? O manual. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, ele
ele vai dizer o seguinte: eu estou instruído. Quando você está instruído, você está o quê? Ensinado. Eu estou tanto instruído a quê? A passar por dificuldades, né? Ele sabe que ele pode ter abundância em todas as coisas. Ele sabe ter fartura, como passar fome, como ter abundância, como padecer necessidade. Mas aí ele conclui: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. É o que nós precisamos saber, é o que nós estamos tentando fazer para os irmãos aqui, é instruir você, meu irmão, é ensinar você. É Deus, Ele quer instruir nós nisso. Deus, Ele quer nos instruir nisso. Está difícil? Tá, mas você não está só. Está difícil? Tá, mas você não está só. Tem hora que parece que o barco vai afundar, mas você não está só no barco, o barco não vai afundar não. Você entendeu? Então isso aqui é você avaliar o cenário. Avalie o cenário da sua vida, avalie a sua situação, veja como é que está a sua fé. Meu irmão, levante a sua cabeça e vai para cima, porque o seu Deus é poderoso para te ajudar. Posso todas as coisas em Cristo. Por quê? Porque é Cristo que me fortalece. Amém? Vamos lá, vamos para os finalmente. Muito bem, chegamos no tópico 3, que fala da prosperidade em tempo de crise. O fato da bênção do Senhor estar sobre Isaque era a razão de sua prosperidade, mesmo em tempos de crise. A Bíblia nos revela que aquele que obedece à voz do Senhor, assim como Isaque, prospera em meio às adversidades. Sendo assim, a prosperidade em tempo de crise dependerá da nossa atitude, tá certo? Então convém sublinhar que a riqueza de Abraão era muitíssima. Gênesis 13, por meio do relato das Escrituras, Isaque foi o único herdeiro de toda esta riqueza. Gênesis 25, diante destas evidências, podemos observar que mesmo tendo bens, Isaque não parou de trabalhar. Isaque nos ensina que na hora da crise não devemos cruzar os braços. Deus promete abrir as janelas do céu, todavia devemos fazer a nossa parte. Então é isso que nós deveremos fazer, irmãos. Nesse tempo de crise, a prosperidade está sobrevindo sobre as nossas vidas, nossa família, sobre a comunidade. Agora é preciso trabalhar para isso, fazer com que as bênçãos de Deus sobrecaia sobre nossas vidas, porque a prosperidade de Deus é uma bênção que nós precisamos se apropriar, tá certo? Então Deus tem interesse, ou Ele é o maior interessado em nos abençoar. Assim cremos. Amém. Irmãos, esse tópico 3, eu separei 2 versículos que me veio ao coração quando eu li. O primeiro é que a bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dor, né? E o segundo, o pastor já vem falando a respeito de Josué e Calebe, né? Quando eles estão ali para entrar na terra prometida e 10 não creram, né? 10 não tiveram fé. E aí Josué e Calebe disseram assim, se tão somente o Senhor se agradar de nós, então nos dará a terra que mana leite e mel, né? E o 3.1, que o nosso irmão Joelson também comentou, Isaque nos ensina que na hora da crise não devemos cruzar os braços, né? A prosperidade no tempo de crise dependerá da nossa atitude. Então, irmãos, só para finalizar aqui esse 3.1, né, meu comentário, Deus ele abençoa, Deus ele opera milagre, Deus ele faz o impossível na nossa vida. Mas aquilo que nós podemos fazer, nós temos que fazer. Não podemos ficar com os braços cruzados, esperando somente
né, a providência de Deus. É lógico que aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que nós não temos condições, Deus ele vai fazer, né? Deus ele entra com a providência. Mas aquilo que nós temos condições de fazer, somos nós mesmos que temos que fazer. Amém? É verdade. Meu irmão, é interessante. É interessante. Nós precisamos todos os dias orar. E orar é falar com Deus, orar é buscar a Deus. E mediante a tudo isso, mediante a crise, nós sabemos que se nós quisermos ser vencedor, nós temos que obedecer a Deus. E obedecer a Deus é o que ele está dizendo aqui. É você prosperar, é você trabalhar, é você aprender. Eu fico vendo, né, muita gente. Eu estava conversando com meu irmão ontem, e meu irmão estava dizendo, meu irmão fez um bolo e ele ofereceu lá um pedaço para a gente. E aí eu só estava vendo o pessoal tecer elogios, né, ao bolo. Olha, bolo gostoso, foi você mesmo que fez? Eu duvido, acho que foi você que comprou. Aí meu irmão virou para nós e ele disse assim para mim, nessa pandemia eu tive que aprender, porque meu irmão, ele saía de manhã, tomava café da minha mãe, ele chegava à tarde, ele tomava café da tarde e jantava na minha mãe. E a minha mãe já sabia, o horário dele chegar é tal horário, ela já deixava tudo prontinho lá, a mesinha pronta para ele chegar e comer. Nessa pandemia ele ficou sem ir na casa da minha mãe. Momentaneamente ele está sem esposa e ele não gosta de ficar comendo essas coisas de fora, né? E aí o que ele diz? Eu tive que me virar, tive que aprender. Então nos momentos de crise aqui, meus irmãos, com certeza você tem uma habilidade. Com certeza você tem uma habilidade. Onde é que está essa habilidade? Aí dentro de você. Seja obediente a Deus, coloque, não cruze os braços, não fique esperando cair do céu, apesar que Deus, ele tem cuidado muito de nós, o nosso Deus é fiel, mas ele quer nos ver em ação. O apóstolo Paulo lá na verdade Lucas escreve, né, e Paulo, são palavras de Paulo, nele cremos e nos movemos, né? Nele nós cremos e nos movemos. Eu creio, vou de novo aqui usar o exemplo do irmão José Albino. José Albino está esperando a carteira da OAB, mas está estudando, está ralando, está buscando conhecimento. Agora se ele dissesse, não, eu creio em Deus, o Espírito Santo vai me iluminar. Aí a Bíblia diz, o próprio Jesus diz, olha, e o Espírito Santo vos fará lembrar tudo que você viu e ouviu. Então eu tenho que me mover. Esse talento que está aí dentro de você, ele precisa ser usado agora. Não é para você jogar ele fora. Deus te deu ele, quem sabe agora é a hora de você prosperar. Mas seja obediente a Deus. Eu ministrando aqui, esses dias nós estávamos falando, a gente sempre fala de dízimo, de oferta, a gente sempre fala da obra missionária. Irmãos, e tem gente aqui que ele está dizendo, olha, é testemunho real. Pastor, o que eu não consegui em tanto tempo, eu estou conseguindo agora no período da crise, porque o Espírito Santo ministrou no meu coração que eu tenho que ser fiel a Deus no meu dízimo e na minha oferta. E está prosperando, está sendo abençoado. Mas por quê? Porque está obedecendo a voz de Deus e não está ficando de braço cruzado, não. Não fique não, meu irmão, desapega, não fique aí perdendo seu tempo, não. A internet está aí, não é para você ficar, como diz um comentarista que eu li, não é para você ficar fazendo TikTok, não. É para você, colocar a sua inteligência em ação, e você vai ver a prosperidade de Deus na sua vida. Vamos concluir. Muito bem.
As promessas de Deus são uma fonte de bênção inesgotável. Eu só quero frisar, por causa do horário, um ponto aqui nesse trecho, desse comentário, que diz aqui que apesar dos filisteus entulharem os seus poços, Isaque não se abateu e continuou cavando. A história vai dizer no verso 15 do capítulo 26, que Isaque pediu para os seus moços reativarem os poços que tinham sido entulhados na época do seu pai Abraão. Então, mesmo estando debaixo da promessa, sendo abençoado por Deus até o tutano, não é verdade? Isaque teve intempéries, teve momentos de dificuldades para que se cumprisse essa promessa e fosse abençoado de fato, da planta do pé alto da cabeça, de modo total. Só que ele precisou trabalhar para que as promessas de Deus se cumprissem todinha em sua vida. Ele precisou fazer com que os poços entulhados viessem a ser ativados, reabertos, e começasse a produzir, a fazer com que tudo voltasse à normalidade. Mas teve problemas, ele precisou trabalhar para isso. As bênçãos de Deus é como fonte inesgotável, mas nós sabemos que precisamos fazer a nossa parte para que essa fonte, seja constante em nossas vidas, transbordando sempre. A bênção de Deus, ela é transbordante, não é verdade? Abundante e transbordante. Tá certo, meu irmão? Amém, exatamente. Irmãos, também vou ser bem breve aqui, devido ao horário. Só anotei aqui, quando a bênção de Deus está sobre nós, quando está sobre o homem, a mulher no caso, o ser humano, quando a bênção de Deus está sobre uma pessoa, tudo o que ela faz é abençoado, prospera, porque a bênção ela acompanha, quando Deus abençoa o homem. Então aqui rapidamente, que só voltando ao comentário que fizemos aqui dos judeus, lógico que a riqueza muitas vezes vai passando de geração a geração, mas no caso que eu comentei, que eu trabalhei para os donos da Rafi, eles começaram do nada, do zero, vendendo de porta em porta, e são milionários, Então, quando a bênção de Deus está sobre a pessoa, o que ela faz prospera. Amém. Glória a Deus por isso. Então, meu irmão, tenha certeza disso. Eu quero aqui rapidinho também, os jovens já estão chegando para a nossa reunião, mas tem uma coisa interessante aqui, que eu li de um comentarista, dentro desse tópico, quando ele vai falar de você desentulhar os poços, se você observar, o significado do nome de Isaque é riso, Isaque, o significado do nome dele traz essa ideia de alegria. E quem é que gera alegria no nosso coração? É o Espírito Santo. E para nós sermos prósperos, para nós estarmos com as promessas de Deus sobre nós precisamos desentulhar algumas coisas que está onde? Dentro do nosso coração. Por quê? Porque tem gente amargurada, tem gente desanimada, tem gente decepcionada, tem gente brava com o pastor, tem gente brava com o Bolsonaro, com o Dória, tem gente brava com tudo. E isso vai gerando o quê? Isso vai gerando decepções. E essas decepções, meu irmão, tira a alegria de Deus da sua vida. Então, em nome de Jesus, desentulhe o que está roubando sua alegria e seja próspero e abençoado, seja vencedor, seja feliz, seja alegre, descruze o braço, perca o medo, jogue esse desânimo para lá e venha contemplar o sorriso e as bênçãos de Deus na sua vida. Vamos concluir. Muito bem. O último item do tópico aqui, o finalzinho diz que mesmo em meio à crise, todos reconhecerão que Deus é contigo. A vida de Isaque nos faz ver que a presença de Deus já está dentro de nós. Isso nos basta, tá certo? Isso aqui é tudo. Ele é tudo para nós.
Então, sabendo disso, continuemos assim, neste afã de vencer, neste afã de obediência e de prosseguir a jornada, sabendo que a bênção de Deus será completa. E Jesus falou: para que a alegria de vocês seja completa. Precisamos continuar assim, irmãos, crendo em Deus, assim como Isaac creu, e a bênção de Deus foi total em sua vida, tá certo? Ficamos, portanto, confiantes. Amém, irmãos. 3.3, eu anotei o seguinte: busque ao Senhor e todos vão notar as bênçãos de Deus na sua vida. E aí nós conhecemos o versículo que diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Irmãos, concluímos aqui. Você quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa interessante? Edilberto, Deus é contigo ou não é? E a gente sabe disso ou não sabe? No meio da crise está sendo abençoado. Por que isso? Obediência. Obediência. Meu irmão, o segredo é esse. O segredo para mim e para você. Todo mundo olha para o Edilberto e fala assim: rapaz, está todo mundo se descabelando e o Edilberto está rindo à toa. Por quê? Por quê? Era o que estava acontecendo com os vizinhos de Isaac. Os vizinhos de Isaac olhavam para ele e falavam assim: mas rapaz, eu não estou entendendo, uma fome, uma seca, um negócio estranho acontecendo e o cara sendo abençoado. Por que ele estava sendo abençoado? Porque ele tinha certeza do Deus que ele serve. Meu irmão, essa é a nossa primeira lição. Nós teremos aí muito mais para aprendermos dentro desse tópico, dentro desta revista. E no próximo domingo, olha só, adversidades geram oportunidades. Ok? Então que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe sua vida e continue crendo, né? Dá tempinho aí para você, suas considerações. Irmãos, Deus em Cristo abençoe a todos, no nome de Jesus. Crendo em Deus, a prosperidade do Senhor será abundante em nossas vidas. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Continue crendo, continue aprendendo, continue acreditando na Bíblia, na palavra do Senhor e com vontade de aprender mais, porque no próximo domingo, querendo Deus, estaremos aqui de novo. Wagner, suas considerações. Amém. Graças a Deus, eu quero dizer que sou grato a Deus por esta oportunidade de aprender aqui com os irmãos nessa manhã. E Deus abençoe grandemente a cada um dos irmãos que estão presentes, que estão assistindo de suas casas. Deus abençoe e tenha um ótimo domingo em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vocês. O nosso horário ele já está estourado, mas nós queremos concluir dizendo para você: Deus ele está disposto a te ajudar. Deus ele está disposto a abrir o seu bom tesouro, as janelas dos céus, e derramar sobre você uma bênção tal. Agora o que nós precisamos? Ser obediente. Vocês sabem, vocês que nos acompanham, os irmãos aqui da igreja sabem, que o Espírito Santo plantou no meu coração, e Ele não vai tirar, enquanto eu não ouvir a voz de Deus dizendo: basta. Nós seremos abençoados nesse período. Nós não tomaremos emprestado, mas nós teremos para abençoar, porque nós estamos prosperando, estamos vendo as mãos de Deus em meio a esta situação. Amém, meu irmão? Deus abençoe você. Você, meu irmão, minha irmã, quero lembrar você que hoje à noite nós temos o nosso culto, e você é o nosso convidado para estar adorando a Deus juntamente conosco aqui, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe Wagner, Deus abençoe Joelso, Deus abençoe os irmãos que estiveram aqui conosco, que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida. Meu irmão Marcos, Deus te abençoe, Deus abençoe Elisângela, sua esposa, os irmãos lá do interior de São Paulo, lá do Paraná, que estão nos assistindo, né? Tá junto conosco
nessa manhã. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Pai, nós te louvamos por esta manhã. Obrigado por este tesouro, Pai. Obrigado por estes ensinos. Senhor, no nome de Jesus, que as tuas bênçãos, que os teus milagres estejam constantes sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa parentela, Pai. No nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos nós, não só hoje, mas sempre. Todos juntos nós dizemos amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. E à noite nós estamos aqui para louvar e exaltar o nome do Senhor. Quero convidar você. Hoje nós teremos aqui o evangelista, seu amigo, né? O Vandeilton vai estar aqui ministrando a palavra de Deus ao nosso coração. Deus abençoe sua vida, meu irmão.